Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Boa noite. Esse é o Se Essa Rua Fosse Minha, que é uma bancada feminina, feminista, LGBT, de lésbicas, bissexuais e transexuais e plural. E eu sou Célia Regina, eu sou mãe, eu sou antirracista e anti-LGBT-fóbica. Meu recado às mulheres é o seguinte: contem suas histórias. Descubram o poder de milhões de vozes que foram caladas por séculos. Mas quem falou isso foi a Riane Leão. E hoje a gente está aqui numa noite muito bacana. E eu abri com essa música porque eu estou com vontade de dizer isso mesmo. Para esse mundo machista, esse mundo conservador, esse Brasil que não avança em políticas públicas afirmativas para mulheres. Esse Brasil que a gente, segundo a Fundação Getúlio Vargas, 70 milhões de pessoas estão passando fome nesse país. Nesse país que mais de 40% dos lares são chefiados por mulheres. Nesse país que a gente não vê mais política pública afirmativa para a mulher. Um país que a gente não tem mais o Bolsa Família, a gente não tem mais o Minha Casa Minha Vida, a gente não tem mais recursos para política de desenvolvimento social. E esse país não quer discutir o controle de natalidade. É esse país que muda a carteira da gestante. É esse país que quer ser dono do corpo das mulheres. E eu fico muito indignada com tudo isso. E eu penso que quando Belchior compôs essa canção, ele tinha também assim, um sentimento de indignação com o povo americano, o povo norte-americano. E eu também estou muito indignada, por isso que eu digo assim, eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês, que corte mesmo a carne de vocês, que vocês sintam que é ser uma mulher num país patriarcal e machista. Mas quem vai conversar comigo sobre esse assunto hoje é a Valentine. Valentina Oliveira é advogada, é minha amiga, eu estou muito feliz por ela estar aqui hoje. Ela não sabe o tamanho do contentamento que eu tenho porque ela está aqui comigo hoje. Porque essa bancada que é feminina, que é feminista, ela só nasce porque eu posso contar com mulheres como Valentine. Quando a gente debateu aqui na redação sobre falar sobre o corpo da mulher, é propriedade do Estado? Para o Estado discutir se a gente pode ou não abortar, se a gente pode ou não fazer ligadura de trompas? Aí eu falei logo, mas aí tem que ser a Valentine para falar sobre isso. Ela é advogada, ela é escritora, ela é pós-graduada em políticas públicas e direito. Além disso, ela é feminista. E ela é que vai conversar com a gente e ela é quem vai dizer quem é Valentine, além disso tudo que eu falei. E eu quero que ela fale também para a gente sobre a nova religião. Eu vou dizer nova, assim, que ela passa agora a ser parte de uma religião de matriz africana, que eu tenho muito respeito, que eu amo muito e que eu percebi que agora ela faz parte dessa, que eu acho que é nova para ela, e eu queria muito que ela se apresentasse e falasse um pouco sobre como é ser agora parte de uma religião de matriz africana. Boa noite, Valentine. Fique muito à vontade, porque essa rua aqui, esse espaço aqui é seu, é nosso. Boa noite, Célia. Boa noite, todas, todos e todes, né? Saudar e agradecer esse convite lindo do Se Essa Rua Fosse Minha. Assim, eu fico muito feliz com as palavras, Célia. Nós somos amigas, mas além de tudo, você é uma inspiração, né? A sua caminhada, a sua jornada política, ela é uma inspiração para todas as mulheres. A sua caminhada enquanto mulher, mãe também, sabe? Eu acho que não romantizando, né, o que nós mulheres passamos, mas a sua caminhada e como você conseguiu, né, conduzi-la é uma fonte de apoio para que outras mulheres, né, possam também se empoderar e se conseguir, junto com esse apoio, junto com uma rede de mulheres, sair, sobreviver, né, e ter uma vida após situações de violência, né? Então, assim, você é inspiração para todas nós. Obrigada. Agradeço estar aqui, agradeço o convite
e falar sobre esse tema que me é tão caro, né? Uma militância que a gente faz, é uma luta que a gente tem, que ela esbarra, né, em alguns percalços, principalmente no que se referem ao moralismo e às religiões, né? E aí quando você traz a religião de matriz africana, que eu sou recém-feita, né? Eu fico também feliz por poder fazer uma abordagem numa perspectiva, né? Numa perspectiva afrocentrada, numa perspectiva que sai um pouco das concepções europeias colonizadoras, que infelizmente estão bastante enraizadas nas religiões que foram trazidas para nós da Europa, né? Então, eu acho que talvez a gente ainda nem conversou sobre isso, né? Foi. Porque, enfim, foi tudo muito rápido, a gente não sentou para bater um papo. Mas eu sou Yaú de Oxum, né? Eu fui feita agora no final de 2021. Foi lindo demais esse encontro, que era para ser, era para acontecer. E a orixá que rege a minha cabeça é uma orixá que ela... As pessoas, utilizando seus critérios europeizados, né, gostam de enquadrar muito Oxum em um viés a grande mãe, né? Amor, aquela mulher que ela só é vista como a grande mãe. E Oxum não é só isso, sabe? Ela, de fato, é uma divindade que rege, né? Ela rege o útero, ela rege a fertilidade, ela rege as vidas, ela é a orixá que vai cuidar das vidas, né? Cuidar desse ciclo da mulher como um todo, né? Tanto o nosso ciclo menstrual como o ciclo de uma nova vida, né? Que vem ao mundo. Mas também, Oxum, as pessoas esquecem, é uma orixá que nos ensina sobre amor próprio, sabe? Tem um Itã que fala assim, que Oxum, antes de cuidar dos filhos, ela vai polir os ideias dela. O que é que isso significa? O que significa é que aquela pessoa que não está com a sua saúde mental cuidada, a sua saúde física cuidada, com o seu amor próprio alimentado, ela não tem condições de cuidar de ninguém. E Oxum, ela nos ensina muito isso. Perfeito. E Oxum também é uma orixá extremamente sábia, né? Porque ela é aquela orixá... Nós temos orixás que chamamos de abás, né? Que são as orixás femininas, né? Que elas vão diretamente à guerra. Elas vão, né? Guerreiam mesmo. Oxum, ela geralmente não vai diretamente a uma guerra, mas os Itãs contam como Oxum, ela é extremamente sábia para vencer tudo aquilo que ela deseja, utilizando a sabedoria, utilizando estratégia, conhecimento, né? Inclusive, tem um Itã que fala que Xangô e Yansan, ela era uma das esposas de Xangô, né? Eu li um pouco a E Xangô respeito. sai com Yansan para a guerra, e com Oba para a guerra, e diz, Oxum vai ficar, que Oxum ela não serve para a guerra, né? E aí ele né, questiona a capacidade dela, ela não serve para a guerra, ela vai ficar aí no palácio. E aí ela fica, e fica todo mundo preocupado, né? A Oxum ficou sozinha no palácio se acontecer alguma coisa. E aí, enquanto Xangô, Yansan e Oba estão lá na guerra, os inimigos, eles atacam a fortaleza, né? E aí Oxum fala para né, seu exército o seguinte: vocês vão abrir as portas e vão deixar eles entrar, que eu vou recebê-los com um banquete. E aí ela recebe, né, todos aqueles guerreiros que foram para atacar com um banquete. E aí morre todo mundo no banquete. E ela está lá sentada, observando tudo.
E aí, quando o Xangô chega, ele pergunta o que aconteceu aqui. Aí ela, não, eles vieram para atacar, eu mandei todo mundo entrar, servi um belo banquete, mas o banquete estava envenenado. Sabedoria. Então, enquanto outros orixás, Oborós, eles levantam as armas, as espadas, vão para a guerra, Oxum, ela consegue o que quer sem precisar levantar sequer uma espada. E para mim, nos dias de hoje, isso é sinal de sabedoria, sabe? E Oxum me ensinou muito, e que foi uma dificuldade minha, principalmente nós que somos mulheres, que somos colocadas nesse espaço o tempo todo de comprovar nossa competência, de comprovar que nós estamos preparadas. E aí, às vezes, eu queria entrar em muitas guerras, sabe? De frente, assim, vou para cima, vou. E Oxum me ensinou, nessa perspectiva, que às vezes eu não preciso me desgastar, às vezes eu não preciso me expor, às vezes eu não preciso gastar minhas energias indo para cima, se eu posso, com muita sabedoria, conduzir a situação para conseguir o que eu quero, sabe? E o dia de hoje, a segunda-feira, dia de Exu, né? Que não é o diabo, está muito longe disso. Religião de matriz africana não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, enfim. Também é o dia das padilhas, né? E as padilhas são importantes para a gente como referência, porque são realmente uma referência de mulheres, né, que elas estão libertas de tudo aquilo que o moralismo impõe como proibido para uma mulher. Né? As padilhas, elas têm todo esse estereótipo do que é moralmente e socialmente excluído, né? É reprovado enquanto comportamento de uma mulher. Então, para mim, não tem como falar em amor próprio feminino, em empoderamento feminino, e, inclusive, no direito de você reger o seu próprio corpo sem falar das padilhas, né? Porque elas nos ensinam isso. Eu estou achando fantástico eu vou chamar de aula que você está dando sobre a religião de matriz africana, porque eu te conheço quem é a Valentine, e eu tô aqui viajando no que eu conheci da Valentine, dessa Valentine mesmo, de ir para cima, de fazer a luta e tal, e do quanto deve ter sido interessante para você, assim, impactante, porque principalmente no tocante ao tema de hoje. Quando nós discutimos há mais de um ano atrás, quando nós falamos sobre a questão do aborto e sobre essa questão do Estado querer ter o domínio do nosso corpo, e agora a gente tem uma Valentine que agora ela reflete um pouco, ela para e pensa, porque agora ela tem uma entidade que orienta espiritualmente, fala assim, não, Valentine, não é tudo que a gente vai brigar com as armas físicas, não, a gente precisa também brigar com as armas espirituais, com as armas intelectuais, a gente precisa parar um pouco, nem sempre a gente vai brigar. E essa Valentine que eu quero debater hoje, conhecer essa nova Valentine, eu estou achando fantástico e eu gostei muito de ter ouvido você falar, reafirmar algo que eu sei, que religiões de matrizes africanas não são do diabo, que Ogum, Oxum não é Satanás, não tem nada a ver com isso. Gente, questão do capitalismo europeu, que quando chega aqui no Brasil, chega colonizando o Brasil, impondo uma religião branca, europeia, e aí bagunça muito a nossa história, né? E aí a gente precisa, e eu acho interessante você falar sobre isso, que não tem como a gente discutir amor próprio, empoderamento feminino, sem a gente pensar sem a gente pensar como é que a gente vai debater o empoderamento feminino se a gente não tem amor próprio, não dá para falar sobre isso, né? Aí, deixa eu só fazer uma leitura. Dia 28 de maio é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e também o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Mas não tem nada a ser celebrado. O aborto mata uma mulher a cada 2 dias, mas a mulher sofre o tempo inteiro, seja em sua forma física, seja em sua forma psicológica, através do linchamento feito pela sociedade conservadora em que vivemos, que condena mulheres que não querem ser mães, mas que não cobram homens que não querem ser pais, né? E aí, para o aborto deixar de ser crime no país,
existe uma diferença entre você legalizar o aborto? Porque quando a gente vai tratar sobre esse assunto, é importante a gente perguntar assim, sobre qual é a diferença de você legalizar o aborto e o aborto deixar de ser crime no país. Porque eu mesma faço muito esse debate e eu digo sempre assim, eu sou mãe de 4 filhos, mas eu sou a favor de que exista a legalização do aborto para que as mulheres que não querem ser mães, assim, a mulher não quer ser mãe, minhas filhas mesmo, eu falo muito para elas assim, olha, pense bastante nisso, não quer ser mãe, não seja, pronto. Eu defendo os direitos da mulher e dos meus filhos também. Não é obrigado a ser pai, pelo amor de Deus, só seja pai no momento certo, quando você puder sustentar o seu filho. Fica fazendo filho por aí não, que eu não faço questão de ser avó, não. É você que vai ter seu filho, então você tem que saber a hora certa de ser pai e de ser mãe. Então, a legalização do aborto, qual é a diferença, né? Porque aí a gente precisa entre descriminalizar e legalizar o aborto. Qual é a diferença? Então, eu acho que primeiro, Célia, a gente precisa fazer também uma diferenciação sobre você ser a favor do aborto e você ser a favor da legalização do aborto. São coisas distintas, porque assim, eu vejo muitas vezes o senso comum coloca a gente que luta pela legalização, né, do aborto como pessoas que são a favor do aborto, né? E são coisas distintas, porque quem tem que ser a favor ou não do aborto em si é a pessoa, é a mulher, a pessoa que engravida, né, que está colocada na situação. Sim. Ela que precisa analisar as circunstâncias e dizer se ela quer o procedimento ou ela não quer o procedimento. Né? Você, outras pessoas que não estamos na situação, a gente não tem que ser a favor nem contra, porque não é o nosso corpo na situação específica, né? Por isso que é diferente. A realidade que a gente tem hoje, Célia, infelizmente, são mulheres, principalmente mulheres pobres e pretas, que morrem em decorrência de abortos mal-sucedidos, que geralmente são realizados sem condições sanitárias nenhuma, né? Aí é uma pessoa que faz ali, que se sabe que faz usando cabide, que faz usando agulha de crochê, né? Enfim, que utiliza métodos que não têm segurança sanitária nenhuma e que podem acabar ocasionando, além de infecções, aquela mulher, mesmo que ela sobreviva, às vezes ela perde completamente as condições do útero dela, né? Além disso, aquelas que não sobrevivem, né? Sim. E essas mulheres, sobrevivendo ou não, elas vão acabar sendo usuárias do serviço público de saúde, de qualquer forma. E aí, quando elas chegam nesse serviço público de saúde, moralmente, elas são julgadas e tratadas da pior forma possível. O tratamento é sempre, você abortou, então você vai ficar aí abandonada no corredor, passando por tudo que você for de passar mesmo, porque você não presta, porque você é uma criminosa, e ainda temendo que se chame a polícia. Ou seja, além da dor psicológica, a dor física, aquela mulher ainda tem que estar preocupada com uma punição penal. Nós já vimos recente um caso como esse, de uma mulher que sofreu um estupro, né? E ela fez o aborto e chamaram a polícia para levá-la presa, porque a denúncia foi do crime, ela que foi condenada, que foi denunciada como criminosa, porque cometeu o aborto, e não o cidadão que cometeu o estupro. Tem todo esse debate. Sim, e é porque é permitido que se faça o aborto, né, hoje no Brasil, em casos de estupro, em casos de anencefalia, né, quando o bebê ele não tem a formação cerebral, logo ele não tem condições de sobreviver, ele não sobrevive fora do útero. E em caso de risco total à vida da mulher, ela pode optar, né, caso prosseguir com a gestação lhe cause um risco efetivo, né, à sua vida. Só que o que acontece? E o que a gente viu principalmente muito mais forte desde que
o governo do Inominável se iniciou, né? A desestruturação, inclusive, dessa prestação de serviço para que as mulheres, principalmente vítimas de violência sexual, exercessem o seu direito, né, de não prosseguir com a gestação fruto de uma violência sexual. Então, a gente teve casos de crianças que foram abusadas sexualmente, crianças engravidaram, foi judicialmente, né, aprovado que se prosseguisse com o procedimento do aborto, e o Ministério da Saúde causou todas as dificuldades possíveis para que essa menina tivesse acesso, né, ao serviço, e grupos, né, grupos moralistas ainda se sentiram no direito de ir para a porta do único hospital que recebeu essa menina no país, para intimidá-la. Então, olhe quantas violências, né, essa menina passou. Uma menina menor de idade, informação, vítima de um abuso sexual, né, teve negado o seu direito de não ter, sendo uma criança, não ter um filho originário de uma violência sexual, e ainda por cima se viu acuada, né? Viu seu direito ao serviço recusado, teve que ficar procurando um lugar que realmente fizesse o procedimento, e quando conseguiu fazer o procedimento, ainda se viu extremamente acuada, extremamente hostilizada. Valentina, Né? até um tempo desses, eu não sei se houve alguma mudança. A mulher só poderia realizar ligadura de trompas com autorização do marido. Tinha que ser casado, o homem tinha que autorizar. Ainda existe isso. Fora essa lei, existem leis específicas que regem o corpo da mulher, tipo assim, o aborto, a ligadura de trompas. Existem outras leis específicas assim, que o Estado rege o nosso corpo. Eu estou lhe fazendo essa pergunta na força do ódio, como dizem, viu? Com medo da resposta aí, pensando, meu Deus, o que é que vem de lá para cá? Porque é uma pergunta que eu gostaria de nem ter as respostas, assim, eu gostaria que não existissem, mas enfim. Infelizmente existe, né? Essa lei que trata da laqueadura, ela trata também é a lei de planejamento familiar. E ainda ela é vigente ainda, precisa do marido para autorizar. Ela é vigente. Tem um projeto de lei que foi votado, mas ele ainda não tá vigente, né? Ele foi votado para retirar essa exigência, especificamente essa exigência, né? Da autorização conjugal, marido. Mas ela ainda não está vigente, tá? Ela tá no trâmite na Assembleia Legislativa ainda. Enfim. E se a mulher não é casada? Se a mulher não é casada, Oi? Se não é casada, faz laqueadura? Faz, em tese, né? Porque essa lei de planejamento familiar, ela vem trazer várias situações, né? Ela fala o seguinte, olha, você é uma mulher, você só pode fazer uma laqueadura se você tiver 25 anos ou mais, ou se, com menos de 25 anos, você tiver pelo menos 2 filhos vivos. Ah, mas aí tem essas condições. Isso, não conta aborto espontâneo, não conta natimorto. Aí, para o caso da mulher que é casada, ainda se exige a autorização do marido. Né? São todos esses critérios. O que acontece? Mesmo quando a mulher tem mais de 25 anos, o que para mim eu vou comentar daqui a pouco já é um critério que não deveria existir, né? Mesmo quando a mulher já tem mais de 25 anos, quando ela vai acessar o atendimento de saúde pública, principalmente, os médicos se recusam a fazer o procedimento, né? Porque a lei ela é muito clara nesse sentido, ela fala ou 25 anos, a maior de 25 anos, ou já ter 2 filhos vivos, né? E aí muitos médicos querem cumular. O que é cumular? Dizer que é os dois, ter mais de 25 anos e 2 filhos, pelo menos, vivos.
Tá ouvindo, Isso Giovana, não produtora existe. da gente aí. Acho que Giovana nem tem 25 anos, nem pode fazer laqueadura, Giovana. Tem que parir primeiro ou ter um marido para te autorizar. E Danou-se. aí, o que é que acontece? Além da lei, que já é uma lei dotada, extremamente dotada de machismo, Tu né? lembra o ano dessa E, lei? oi? Você lembra o ano dessa lei? Eu vou confirmar aqui, mas se eu não me engano, é 1996. Poxa, gente, uma lei recente, gente. É brincadeira a mentalidade machista, conservadora, retrógrada desse país. 1996, um Exato. dia desses aprovam uma lei dessa. Eu não aguento E um país aí, desse. É brincadeira isso, eu né? vou até abrir. Eu vou abrir aqui a lei, porque aí eu falo. Enfim, é, ela diz isso, né? E aí você chega, você vai tentar acessar o seu direito, que mesmo com critérios. E aí os médicos, eles se recusam a fazer o procedimento. E aí vem várias situações, eles ficam, mas você pode mudar de ideia. Se eu mudar de ideia, de quem é o problema? Seu? Exatamente. Mas eu não faço porque você pode mudar de ideia, desejar ter filho. Mas e se você se casar com uma pessoa que quiser ter filho? Mas então são várias situações criadas para impedir que a mulher tenha acesso, né, a esse direito. E aí a gente tem uma outra situação também que é o DIU, que é um método contraceptivo também, que ele é mais benéfico, digamos assim, do que os anticoncepcionais em pílula, né? Porque, enfim, são bombas de hormônio que causam várias Isso. decorrências para a saúde da mulher e que é obrigação do SUS ofertar o DIU. Exatamente. E aí a mulher também, quando tenta ter acesso, né, ao DIU nos postos de saúde pública, também não consegue. É muito difícil uma mulher, pelo serviço público de saúde, conseguir ter acesso ao DIU. Eu estou E perguntando sobre também, isso, gente, porque se o país não quer legalizar o aborto, então tem que dar saídas, tem que fazer o controle de natalidade. Porque se o país não tem políticas públicas para a mulher, se não gera emprego, se o presidente diz que mulher não tem que trabalhar, tem que ganhar menos, porque a gente engravida. O presidente diz que a gente é uma raça inferior. É o presidente que fala isso, né? E se não gera emprego no país, se não gera renda, a inflação está altíssima, o gás custando R$ 120, um pão custando R$ 1, a cesta básica só aumenta. Não dá condições, não quer fazer o controle de natalidade e também não quer legalizar o aborto, aí é brincadeira. Não é brincadeira não, isso é sério, isso é muito grave. Isso é muito grave, né? Porque, então tinha que dar saída, né? Falar, não, não quer aborto porque tem um controle de natalidade. Aí eu queria saber da Valentina, assim, o quanto seria bom para a saúde mental das mulheres se tivesse o aborto? Como é que se o aborto fosse legalizado, como é que você analisa, assim, isso? O quanto seria bom para a então, gente se fosse legalizado no país? O quanto que isso nos prejudica, o quanto seria bom? só para confirmar, a lei 9.263, Lei de Planejamento Familiar, e ela é de 1996 mesmo, tá? Uma vergonha nosso país, Enfim, gente. É uma vergonha, né? é, Um dia desse aí, então a gente tem que lembrar. E eu vou dizer o seguinte: esse Congresso que está aí agora, a maioria dele não merece ser reeleito. E teve deputado que está aí desde esse tempo, viu? E que votou nessa lei. Mulherada, a gente precisa pensar nisso. sim. Então, Célia, veja só. A questão da saúde mental da mulher, né, a criminalização do aborto, ela nos afeta diretamente fisicamente, né? Porque, como a gente já falou, quantas mulheres morrem, perdem seus úteros, enfim, por abortos, procedimentos mal sucedidos, Eu né? nunca pensei que alguém fizesse aborto com cabide. Você falou e eu Faz, fiquei. enfim. E aí, a saúde mental, ela é extremamente afetada também nesse percurso, né? Por quê? Quando se tem uma política pública efetiva, né? Essa política pública ela vai envolver, inclusive,
um acompanhamento psicológico para que essa mulher tome a melhor decisão possível. Para que ela dentro das condições psicológicas dela, ela opte de uma forma menos violenta. Porque eu acho que, às vezes, o senso comum coloca como se uma mulher fazer um aborto fosse eu vou ali na loja da esquina. E não é. Não é fácil. Não é fácil para uma mulher escolher se submeter a um procedimento de aborto. Primeiro porque a gente se depara com os nossos próprios questionamentos morais. Sim, a gente se depara com os nossos próprios questionamentos mesmo, de será que eu estou escolhendo a melhor coisa, né, para a minha vida e etc. E ainda fora isso, é um procedimento extremamente invasivo. Sim. É um procedimento extremamente doloroso. Então, quando uma mulher ela precisa submeter a um procedimento desse, não é uma coisa fácil. Não é coisa, vou ali abortar, como o senso comum retrata a gente. Não é assim, né? Então, quando você tem um acompanhamento psicológico, quando você pode falar sobre o assunto sem se preocupar em ser extremamente hostilizada moralmente, em ser criminalizada, você consegue ter um apoio para tomar uma decisão de uma forma que seja o menos doloroso possível, né? Então, assim, quando a gente fala, o Estado, ele pune a mulher, que não quer ser mãe de todas as formas possíveis, como a gente comentou, seja com essa lei de planejamento familiar que é machista, está totalmente enraizada no patriarcado, né? Seja com a ausência das políticas públicas que já são previstas, né, no sistema de saúde público, e seja com a criminalização, e seja com, depois do momento que você tem esse filho, com a sua colocação nos piores espaços possíveis, né? Porque a mulher, ela tem o seu filho, ela é estigmatizada pelo mercado de trabalho, porque, inclusive, o atual presidente falou que não contrataria uma mulher porque dá muita despesa, porque a mulher é engravida, porque tem que pagar salário maternidade, porque a mulher fica afastada, porque a mulher falta, porque seu filho adoeceu. Exatamente. Esse não é um pensamento isolado dele. Esse é um pensamento da sociedade patriarcal. E aí, ela tem esse filho, ela é estigmatizada, ela é isolada na sua vida profissional, no seu ambiente de trabalho. Na sua vida social, a mulher também é estigmatizada, porque a partir do momento que ela tem um filho, ela não tem mais direito de ter uma vida social, ela não tem mais direito de viver, né? Se uma mulher tem um filho, ela sai, a primeira pergunta é: cadê seu filho? Ficou com quem, sua irresponsável? Não, e também se leva, pergunta a mesma coisa. E trouxe a criança? Não e tá trouxe a vendo criança que para isso esse não é um ambiente? lugar de criança? Isso é lugar de criança? É dano mesmo. Exatamente. Enquanto com os pais, com os homens, em nenhum momento um homem que tem filho sai para ir para uma festa, ninguém pergunta: e seu filho tá com quem, irresponsável? Ah, claro que não. Ninguém faz essa pergunta, né? E em relação ao próprio comportamento do homem que gerou também o filho, né? Que quando eles resolvem se responsabilizar pela vida que também geraram, né? Quando resolvem, porque isso não é a maioria dos casos, inclusive o Brasil é um dos países que tem o índice mais alto de registros de crianças sem registro de filiação paterna, né? Quando eles resolvem... Eu estou balançando a cabeça assim, mas eu não sabia. Eu não sabia que o Brasil é o país... Eu não sabia. Eu balancei a cabeça, mas eu não sabia que o Brasil é o país que mais tem pais que abandonam os filhos. Eu não sabia. É um dos. E quando ele resolve minimamente assumir a responsabilidade, né? A gente ainda se depara com alguns discursos. Por exemplo, quando o pai ele não não convive com a mãe do seu filho.
Ah, eu estou dando R$ 100 e ela quer luxar com o meu direito. Meu dinheiro. Eu, enquanto advogada, quantas vezes eu ouvi isso em banco de audiência? Eu pago R$ 100 de pensão e ela quer luxar com o meu dinheiro. Ou, né, pai que aparece de vez em nunca, tira foto, bota no Instagram e acha, né, que ele está exercendo o seu papel de pai. Ah, não, e também, quando assim, são logo elogiados, né? Se um pai coloca uma foto no Instagram, passeando com a criança no shopping, aí, nossa, mas tanto elogio, porque o pai, ele é tão atencioso com o filho. Mas a mãe, né, a gente se lascando Exatamente. de acordar de madrugada, lavar roupa, faz tudo, né, nada de elogio. Imagina, é tudo obrigação nossa, né? Com certeza. Sociedade chocadeira. Quando o pai, né, ele vive ainda com essa mãe, ele convive com essa mãe, mas todos os cuidados, todas as tarefas com a casa e todas as tarefas com essa criança são, né, impostos, são acumulados sobre a mulher. Aí, eu cheguei aqui, dei uma comida para a criança, já fiz meu papel de hoje. Quero minha estrelinha. Eu sou um pai maravilhoso, porque eu já dei uma comida a essa criança. Então, assim, a mesma cobrança, aí chega você numa casa em que está uma mãe extremamente sobrecarregada, estressada, que não se cuida há um bom tempo, que não cuida da sua aparência, que não cuida da sua saúde mental, que não sai, que não conversa, não se distrai, que está ali, cotidianamente nas tarefas domésticas e no cuidado com os filhos. Aí você chega naquela casa, vê uma coisa fora do lugar e ainda diz: fulana é uma imunda, é uma irresponsável, não está vendo que eu cheguei na casa dela e estava bagunçada, né? Então, a mesma tolerância que se tem com os homens, não se tem com as mulheres. Não se tem. Então, quando a gente fala em legalização do aborto, perpassa por tudo isso, porque quando uma mulher ela decide não ser mãe, existem várias perspectivas do porquê aquela mulher decidiu não ser mãe. Mas eu tenho certeza absoluta, enquanto mulher, que uma coisa que pesa bastante é o fato de pensar em ser mãe numa sociedade extremamente violenta que a gente vive com as mulheres. Exatamente. Eu ouvi recente um relato de uma pessoa que estava dirigindo comigo, aí ele falou assim, que não entendia a mãe dele, porque que a mãe dele era tão agressiva com ele e com as irmãs, né? E com os netos também. Ele falou assim, com a minha filha estava brincando no parque e a minha filha caiu de um brinquedo no parque e o vizinho falou assim, olha, a tua mãe pegou a tua filha e colocou de novo no brinquedo, ela caiu e ela colocou de novo no brinquedo para tua filha cair. Então eu peguei tua filha e trouxe. Eu não sei porque minha mãe é assim tão agressiva e tal, eu queria saber, ele falando comigo muito emocionado. Aí eu falei com ele, certamente porque ela não queria ser mãe, ela não queria casar, porque ela não era obrigada a isso, Valentine. Aí eu falei isso rapidamente, assim, numa viagem curta, né, de Juazeiro para Petrolina, eu falei isso, olha, tá vendo o que acontece? A sociedade cobra das mulheres que casem, que sejam mães, e certamente ela não queria isso para a vida dela. Então, ela até gosta de vocês, porque é impossível que ela não tenha nenhum afeto por vocês. Que ele falou, olha, não sei porquê, falando muito emocionado. Eu falei, não, ela gosta de você. O problema é que ela não queria ser mãe, talvez seja isso. E talvez nem ela saiba o que eu estou falando para você agora. Chega lá e fala para ela. Nem ela sabe porque ela é tão agressiva com os filhos. E essa conversa que a gente está tendo, e vocês, por favor, lembrem-se de se inscrever, lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, se essa rua fosse minha e sua, e tua, na verdade, no YouTube, Rede Você, e agradecendo aí total a Rede Você, a DPJ Filmes. Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui realizando esse nosso sonho desse podcast. E agradecendo a toda a nossa produção, a Giovana, a Newton Júnior, que é o nosso diretor, a Peixinho, a Fabrício, enfim, a galera toda. E como é importante esse bate-papo, porque tem mulheres que se comportam dessa maneira em casa e nem sabem que é isso, a sociedade cobrou tanto delas, a maternidade, a obrigatoriedade de ter um casamento, que nem elas sabiam.
Você já foi advogada de alguma mulher que cometeu aborto e precisou de defesa? E você já teve esse caso que você teve que acompanhar? E outra curiosidade, assim, eu já fui gestora pública por 20 anos e não acompanhei nenhum caso desse. Que eu saiba, não existe rede de proteção para mulheres que têm isso, de mulheres serem acompanhadas, mulheres que precisam cometer aborto, o Estado tem essa rede de proteção. Você conhece, como advogada, você tem acompanhado casos desses? Diretamente não. Não que tenha ido oficialmente para os números dos tribunais. Porque, Célia, uma realidade das mulheres que precisam submeter a um procedimento de aborto é o silêncio. Deus Sabe? me livre Uma de falar, né? realidade O muito medo que dá grande. de ser presa logo. Exato. Então, assim, é muito difícil a gente ter esse diálogo mais direto, né, sobre. Então, aí a gente volta à questão de saúde mental. Você imagine como deve ser extremamente doloroso você se submeter a tudo isso em silêncio e sozinha. Em silêncio e sozinha. Então, assim, obviamente, eu tenho pessoas conhecidas, né, que precisaram submeter ao procedimento, mas que legalmente e óbvio, eu orientei enquanto mulher feminista, enquanto mulher advogada, mas de ir para os números do tribunal não tenho nenhum acompanhamento, né? Até porque, assim, para uma mulher é muito difícil no sentido de, para a autoridade policial chegar a essas mulheres, porque quando chega a essas mulheres é porque já houve uma situação muito extrema, né? Ela precisou, por exemplo, ir a um hospital geralmente público, porque o particular geralmente não expõe assim seus clientes, né? Não são usuários, são clientes, né? Isso. Isso. E aconteceu algo mais severo. Só que assim, vamos lembrar que dessas mulheres que precisaram ter acontecido algo mais severo e precisaram ir para o hospital público, muitas delas não chegaram nem a sobreviver para ser processadas, né? É verdade. E é triste, né? Vocês sabem qual é uma das maiores causas da morte materna? O aborto inseguro. É o que diz Emanuele Góes, pesquisadora pós-doc do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fiocruz Bahia. E de acordo com a sua tese, abre aspas, racismo, aborto e atenção à saúde, uma perspectiva interseccional, fecha aspas. Além de serem as que mais morrem de morte materna no Norte e Nordeste, as mulheres negras, quando chegam aos serviços de saúde, são colocadas em dúvida muito mais do que as mulheres brancas, pois presume-se que aborto em mulheres negras são sempre provocados. Ainda tem isso. Exatamente. De as mulheres negras morrerem mais do que as mulheres brancas. Gente, é tanta agressividade, é tanta violência contra a mulher. E quando eu digo para as pessoas que aqui é uma bancada feminina, feminista, LGBTI plural, para a gente debater só assunto de mulheres, aí tem gente que pergunta assim, você vai falar só sobre mulher? Você vai falar sobre homem, não é? E vocês têm tanto assunto assim para falar, imagina aí vocês, né? Quando a gente começa a fazer os recortes, né? De que forma a criminalização e a proibição do aborto são capazes de afetar a saúde de mulheres negras e de baixa renda? É o que a gente acabou até de ler nos dados, assim, mas eu sei que você acompanha isso muito de perto. E eu faço essa pergunta para você sentindo uma dor tão grande, porque eu pergunto isso para você, mas já vem várias imagens, assim, na minha cabeça minha mente já tem várias fotografias da realidade, mas eu preciso ouvir de você, de como é que essa criminalização do aborto afeta as mulheres negras de baixa renda. Então, Célia, é o que todo o recorte que a gente veio fazendo até aqui, né? Porque, assim, se a mulher branca de melhor renda, ela consegue ir em uma clínica, né? Uma clínica clandestina, não que seja fácil, assim, fácil do sentido do corpo, do sentido psicológico, tá, gente? Mas um tanto quanto mais seguro, né? Enquanto essas mulheres elas podem ter acesso a uma clínica, porque não é barato, tá? Não é barato fazer um procedimento desse. Ter acesso a uma clínica,
fazer um pouco mais, de uma forma um pouco mais segura, né? Porque geralmente tem acompanhamento de enfermeira, de médicos, enfim, né? Isso. A mulher negra, que geralmente, estatisticamente, está colocada, em sua maioria, na população de baixa renda do nosso país, né, por todo o nosso histórico de escravização do povo preto, né, que tem decorrências, tem consequências até hoje, elas precisam recorrer a quem? Precisa recorrer àquela outra mulher que mora ali no mesmo bairro, né, que faz o procedimento de forma extremamente insegura, mas é o que tem, é o que ela consegue ter acesso. E aí vem as formas que eu exemplifiquei, que não são taxativas, mas são exemplificativas. Cabide, agulha de crochê, né? É o remédio que eu não posso falar o nome, eu acho que Não, mas se você falar, não tem problema, não sei. Né? Enfim, vamos evitar, né? Para não dizer que a gente está Remédio que incitando, induz, mas que também tem um acompanhamento de um profissional da saúde, também é perigoso para a mulher, né? Então, assim, as consequências são as piores possíveis no sentido de mortalidade, no sentido de adoecimento mental e no sentido, inclusive, de adoecimento do trato reprodutivo dessa mulher, né? E aí, quando você tem política pública, quando você tem serviço público de qualidade, aquela mesma mulher que submete a uma situação dessa, a um procedimento extremamente inseguro, extremamente violento, ela vai passar por um procedimento que ele ainda gera sequelas psicológicas, sim. Ele ainda pode gerar, sim, alguma complicação, só que de uma forma muito mais acompanhada, muito mais segura, muito mais preventiva, né? Porque aí você vai. O que a gente entende por uma legalização do aborto que realmente tem um viés feminista, né? É uma legalização do aborto que perpasse tanto das políticas públicas de contraceptivas, né? Que não, ao contrário do que Damares diz, não é adolescentes não façam sexo, isso nunca funcionou, isso nunca vai funcionar. em século nenhum. Inclusive, Não. séculos atrás as meninas faziam isso mais cedo, faziam sexo mais cedo do que a gente. Se iniciavam sexualmente mais cedo. Exato. Então, não vai funcionar, não façam sexo. Eu não sou mãe, né? Mas principalmente quem é mãe e quem tem filhos que já passaram pela adolescência sabem que é um período extremamente complicado, assim, delicado, que você precisa acompanhar, que você precisa dialogar. E sim ter um diálogo aberto com seus filhos, né? Sobre relações sexuais, sobre prevenção, tanto de gravidez, mas também como de doenças sexualmente transmissíveis, né? Exatamente. Enfim. E uma política de legalização do aborto pública e efetiva, ela perpassa pela prevenção, né, com os métodos contraceptivos, com a informação, né, com a formação dos jovens, principalmente para que eles saibam, né, como, de que forma evitar uma gravidez indesejada, como também perpassa por um preparo psicológico daquela mulher para que ela escolha se submeter ou não ao procedimento. Caso ela escolha se submeter, que seja feito o método da melhor forma, da forma mais segura, né? Dentro do ambiente hospitalar, com tudo esterilizado, com acompanhamento médico, né? Com tudo da melhor forma possível. E se ela escolher prosseguir com a gestação, que ela também tenha políticas públicas para garantir que ela tenha uma gestação, que ela tenha a possibilidade de ser mãe da forma menos violenta possível. A última pergunta, e eu quero te agradecer muito, minha companheira de partido, porque agora eu sou psolista, estou no PSOL junto com a Valentine, e estou muito feliz porque a nossa candidata ao Senado é Tâmara Azevedo, não é? E a gente está lutando para eleger uma mulher para o Senado agora, uma mulher negra, uma mulher lutadora aí também, que a gente está na batalha e
estamos juntas agora no mesmo partido, fazendo uma luta, porque a gente precisa estar junta uma das outras. A última pergunta é, se essa rua fosse sua, o que é que você faria? Depois dessa conversa toda nossa, de tantos os nossos sofrimentos, todas as nossas lutas, você tem uma rua para você, o que é que você faria? Ai, tanta coisa, tanta... Não, É eu coisa acho demais, que se né? essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha, eu derrubava o patriarcado como um todo. Ai, que Porque coisa se a linda. gente derruba o patriarcado, a gente não tem mais esses problemas. Seja a criminalização do aborto, se a gente derruba o patriarcado, ele não existe mais. Seja as todas as outras opressões que nós, mulheres, somos submetidas. Maravilha, gente. Tô nessa com ela. Desmantelar o patriarcado já. Não aguento, mas Eu acho. não Para aguento mais. ontem. Para ontem, perfeito. Agradeço demais a Valentine por esse bate-papo com a gente. Obrigada, Valentine, por ter vindo aqui. Essa casa é sua. Quando você vier a Juazeiro, venha nos visitar aqui, conhecer a nossa Com produção. certeza. Tá tudo muito lindo. Quero agradecer demais a Rede Você, a DPJ Filmes, a toda a produção, a direção, Newton Júnior, a Giovana, ao Pedro, a galera toda, Daniel, todo mundo aí que está trabalhando com a gente. Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Boa noite, muito obrigada, Célia, a equipe, né, do Se Essa Rua Fosse Minha. Muito obrigada a todas, a todos e a todes que estão nos acompanhando e vamos derrubar o patriarcado. Um beijo.